Meus irmãos, esse é o último vídeo da nossa série Resiliência em Cristo. Eu quero trazer a frase base desse vídeo. Perdoar não é esquecer, é se libertar. Você precisa liberar perdão hoje. E nós vamos trabalhar em cima dessa palavra. O primeiro versículo que eu quero trazer aqui está em Mateus 6,14. Mas antes, eu quero falar de algo emocional, algo que está no seu emocional. A falta de perdão, ela pode te prender. Se você sente que você não perdoou, você pode estar preso de falta de perdão. Isso pode bloquear algumas coisas na sua vida, tá? Vamos ler Mateus 6,14 e a gente fala sobre isso. Porque se perdoares aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Deus nos fala, nos ensina que nós devemos perdoar o próximo, porque se nós perdoarmos o próximo, ele nos perdoa. Então é uma via de mão dupla. Eu perdoo você e Deus me perdoa. Então eu não preciso que, tipo assim, exemplo, eu vou perdoar a pessoa, não é pela pessoa, é pelo Senhor. Perdoar para que Deus me perdoe. Mas eu não posso também sentir raiva daquela pessoa. Tem que perdoar de verdade, se libertar desse sentimento, sabe? Tem pessoas que falam que perdoou, mas não perdoou. Aí fica guardando aquele sentimento dentro, tá? Aquele negócio fica ali batendo, remoendo dentro. É porque, na verdade, não perdoou. É igual quando um casal trai o outro. Não perdoou. Ficam se remoendo ali naquilo, porque, na verdade, não teve o perdão. Efésios 4, 31, 32. O versículo está dizendo que não haja no meio de vocês amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Você consegue entender que aqui o perdoar é o símbolo principal que Jesus mostra aqui. Temos que perdoar-se como Cristo perdoou a gente. Então nós devemos liberar perdão para as pessoas, mas às vezes tem situações que nos colocam em diversas coisas que nós não conseguimos perdoar. Então é muito difícil, irmão, a gente viver assim, sem perdoar as pessoas. E a gente acaba se prendendo a situações que não eram para a gente, sabe? Situações que de repente não era para a gente viver aquilo. E por conta de uma falta de perdão, a gente acaba vivendo aquilo ali. Irmão, muitas das vezes, quando as pessoas são humilhadas, é o principal, né? Ou são tiradas pelas outras, ou são tratadas de uma maneira que elas não gostam. Ou ouvem coisas que não gostam, as pessoas guardam a amargura pelas outras. E aquilo ali, espiritualmente, pode estar nos prendendo em alguns cenários. Às vezes, isso pode fazer com que nós venhamos perder as nossas bênçãos em Jesus, por conta dessa prisão espiritual de falta de perdão, dessa prisão de falta de amor, ou de amargura, ou de guardar algo dentro da gente, irmãos. Isso, cientificamente, causa até doenças, porque as pessoas que guardam muitas coisas, não se expõem, não falam sobre aquilo, elas podem até ter câncer, que é uma doença. E médicos dizem que muitas das causas são emocionais. Então, o que a palavra de Deus está falando aqui? Devemos perdoar para sermos perdoados. Devemos amar as pessoas para que Deus também nos ame. É uma troca. Quando você quer agradar a Deus, você tem que agradar as outras pessoas, servir as outras pessoas. O servir é amar e perdoar ao mesmo, é tudo igual, irmãos. Está no mesmo pacote. Então, em Colossenses 3:13 diz o seguinte: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Eu estou falando de perdão aqui, irmãos, e tem situações no meu interior ainda que precisam ser liberados perdão, sabe? Eu preciso liberar perdão. Isso não sai da minha cabeça, sabe? Deus não me diz essa palavra, ela cortou primeiro em mim. Então, o que a gente deve fazer nos dias de hoje?
liberar perdão para as pessoas, entender que as pessoas precisam de perdão, entender que elas precisam, que nós e o próximo precisa ser perdoado. Eu preciso perdoar alguém precisa me perdoar, e Jesus precisa nos perdoar, entendeu? É uma rede de mão dupla, respeito mútuo, perdão mútuo a todos. Não é fácil, né? Porque para ser cristão temos que perdoar, mas tem casos e casos. Teve o caso daquele rapaz que perdeu o filho tiraram a vida do filho dele numa creche, e ele perdoou o cara. Então, esse é um dos grandes exemplos. Tem um filme chamado A Forja, também, que tem um grande caso de perdão ali. Será que nós estamos preparados para perdoar, assim, dessa maneira radical? Será que o meu coração e o seu, como cristão, como servos do Senhor, a gente se diz servos de Cristo, tem a capacidade de perdoar algo terrível, algo assim que para nós é impensável, sabe, irmão? Não vou nem comentar. Mas será que nós estamos prontos para ter esse nível de perdão? A gente precisa entender o que é perdão de verdade. Tem muitos filmes, aquele filme se diz católico, né, da A Cabana, é um caso de perdão ali também, que o cara ficou no lugar da justiça, né? Ele ficou no lugar ali de anjos para entender como as pessoas às vezes precisam de perdão. Traumas que as pessoas viveram refletem o futuro delas. Então o ser humano hoje ele julga muito, ele fala muito das pessoas, que as pessoas são monstros, merecem tal coisa, tal condenação, julgam comportamentos, julgam as pessoas, principalmente pessoas cristãs que se desviaram do próprio meio deles ali, seguiram um caminho inverso, e aí você vê a palavra de julgamento, você vê a palavra de pessoas implacáveis na língua, mas você não ouve falar de perdão, não ouve falar que a pessoa merece um perdão, merece uma chance, merece um recomeço. Então eu fico triste, porque o nosso meio cristão tem pessoas hoje que se promovem com a desgraça dos outros, elas se promovem com a caída de um irmão, né? Ela se promove com a vergonha alheia. Isso não é Bíblia, irmão. Isso não é palavra de Deus. Isso não é Evangelho. O Evangelho, ele perdoa. O Evangelho, se você é uma pessoa que se diz evangélica cristã, servo do Senhor Jesus, segue o Senhor Jesus, você tem que perdoar as pessoas. Então, você não é um servo completo. Você é que nem Judas. Serviu até um certo ponto, depois traiu. Então, assim, até o ponto que foi conveniente, eu sigo. Quando não é mais conveniente, eu vou tacar pedra e vou julgar, e já era. Não devemos ser assim, sabe? Devemos ser cristãos, homens e mulheres de Deus, ter um firmamento na palavra ali, saber que Deus está falando com a gente através da palavra, mas também, irmãos, não julgar totalmente as pessoas e perdoar também as pessoas. O cenário de hoje tem muita falta de perdão, pessoas amarguradas que não perdoam e não crescem, e aí ficam envenenando as outras. É um cenário terrível isso. Então o perdão é necessário nos nossos tempos com Cristo. É uma reflexão mais rápida. Espero que você tenha aprendido muito com esses vídeos. Deus venha iluminar você e a sua casa, abençoar a sua vida, e que você venha entender que Deus quer te tornar resiliente em Cristo, para que você receba novas visões, novos propósitos, novas portas, novas bênçãos. Tudo vai se fazer novo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativa esse sim, tá? Compartilha esse material, esse vídeo, essa sequência de vídeo com pessoas. Esteja sempre com a gente em nome de Jesus nesse canal. Tem vídeo de segunda, quarta e sexta para você ouvir a palavra de Deus, falar com o Senhor. Esteja à vontade nesse canal. Esse canal é teu. Amém? Glória a Deus.